Você está prestes a descobrir uma pergunta tão poderosa e tão transformadora que, quando usada corretamente antes de dormir, pode literalmente fazer o universo dobrar a realidade a seu favor. Isso não é truque, não é superstição. É a ciência da consciência. E mais importante, é uma chave que pouquíssimas pessoas conhecem e ainda menos sabem como usar. Mas se você está cansado de repetir os mesmos ciclos, se sente que este ano não pode terminar da mesma forma que todos os anteriores, então pare tudo agora e preste atenção, porque essa pergunta vai colocar você no centro da sua própria transformação. E o melhor de tudo, são apenas 3 palavras. Antes de revelá-la, quero que você comente abaixo como eu consegui. Declare como se já fosse real. Escreva com firmeza, com fé, com entrega. Isso é mais do que apenas uma frase. É o início de uma nova realidade vibracional. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais será o mesmo. Para entender o verdadeiro poder dessa simples pergunta, precisamos olhar para as descobertas de um dos maiores estudiosos da consciência, Jacobo Greenberg. Diferente dos cientistas tradicionais, Greenberg mergulhou fundo nas dimensões ocultas da mente humana. Seu trabalho combinou neurociência, espiritualidade e tradições antigas para revelar uma verdade desconcertante. A realidade não é fixa. Ela é moldada pela estrutura da sua consciência. Segundo Greenberg, existe um campo neuronal, uma matriz invisível que conecta sua mente à essência do universo. E esse campo responde diretamente aos estados internos que você cultiva, especialmente no momento mais poderoso do dia, antes de dormir. Curiosamente, outro mestre da manifestação, Neville Goddard, apontou exatamente para esse mesmo instante. Ele o chamava de estado hipnagógico, quando a mente consciente começa a se desligar e o subconsciente se abre como um solo fértil, pronto para receber qualquer semente que você plante. É nesse instante sagrado que a pergunta "como eu consegui" funciona como um código de ativação. Ela não exige lógica, não busca explicações, simplesmente assume que o desejo já foi realizado. É aqui que ciência e espiritualidade se encontram. Quando você para de tentar e começa a viver como se já fosse real. Ao longo da vida, muitas vezes fazemos perguntas em momentos de choque, surpresa ou admiração. Como ele conseguiu isso? Como alguém poderia alcançar isso? Como isso é possível? Essas perguntas surgem naturalmente diante do inesperado e, por isso, carregam um poder quase hipnótico. Elas ativam instantaneamente o subconsciente na busca por respostas. Neville Goddard percebeu algo revolucionário dentro dessa reação comum. Se direcionássemos essa mesma estrutura de questionamento para nossos próprios desejos já realizados, poderíamos disparar uma resposta criativa do subconsciente. Uma resposta que não apenas aceita essa nova realidade como verdadeira, mas também começa a reorganizar o mundo ao nosso redor para sustentar essa verdade. É por isso que a pergunta "como eu consegui" é tão poderosa. Ela não projeta dúvida, não projeta falta, assume que o desejo já foi alcançado. Ao perguntar "como eu consegui aquele emprego dos sonhos" ou "como eu me tornei financeiramente livre", você está partindo do ponto de chegada. Não se trata mais de esperar, desejar ou imaginar. É viver mentalmente a cena depois da conquista. Ao usar essa estrutura verbal, você contorna a resistência mental. A mente racional, que normalmente reage com negação ou ceticismo a afirmações diretas como "eu sou rico" ou "eu sou amado", é desarmada pela pergunta. Ela escorrega para a curiosidade, permitindo que o subconsciente, que não distingue entre imaginação e realidade, aceite a sugestão como um fato já concluído. Além disso, o simples ato de perguntar ativa o sistema automático de busca do cérebro, conhecido como Sistema Reticular Ativador, SRA.
Esse sistema filtra tudo o que você percebe no ambiente e começa a procurar, interpretar e destacar informações que se alinham com a pergunta que você está fazendo. Em outras palavras, ao repetir "como eu consegui", seu cérebro silenciosamente começa a organizar suas percepções e comportamentos como se você já tivesse alcançado aquilo que deseja. Essa pergunta também ativa um estado emocional muito específico, o da surpresa positiva, da gratidão inesperada. É um estado vibracional elevado. E como tanto a física quântica quanto a espiritualidade ensinam, é a vibração que atrai experiências, não apenas o desejo. Portanto, a verdadeira magia da pergunta "como eu consegui" está em sua capacidade de escapar do medo, neutralizar a dúvida e instalar no subconsciente uma narrativa em que o sucesso já é real. A mente não luta contra a pergunta, ela trabalha a favor dela. E quando a mente trabalha a favor de algo, o universo obedece. Existe um momento sagrado que acontece todos os dias e quase ninguém percebe. É aquele breve instante entre a vigília e o sono, quando o corpo começa a relaxar completamente, os olhos se fecham e a mente ainda está desperta o suficiente para pensar, mas já prestes a mergulhar no sono profundo. Este é o que chamamos de estado hipnagógico, um dos momentos mais poderosos para reprogramar a mente e moldar a realidade. Neville Goddard chamava esse instante de o portal para o subconsciente. A ciência moderna também o reconhece. Durante o estado hipnagógico, o cérebro sai da frequência beta, ligada à lógica e ao raciocínio, e entra em ondas alfa e teta, as mesmas que dominam a mente de uma criança nos primeiros anos de vida, quando tudo é absorvido sem resistência, sem julgamento e se transforma em verdade interior. É por isso que tudo o que você pensa, sente ou imagina nesse momento vai direto para a raiz do seu ser. Diferente do estado de vigília plena, no estado hipnagógico não existe o filtro crítico que normalmente analisa, questiona ou rejeita ideias que parecem boas demais para serem verdadeiras. O subconsciente está receptivo, vulnerável, aberto. Ele absorve como verdade tudo o que você entrega com emoção. Infelizmente, a maioria das pessoas desperdiça esse momento. Quando se deitam para dormir, revivem frustrações do dia, preocupações com dívidas, rejeições, mágoas, escassez. Sem perceber, alimentam exatamente a realidade que querem evitar e o fazem no instante mais sensível do cérebro. O resultado é a repetição inconsciente de padrões de falta, medo e estagnação. Mas quando você aprende a usar esse momento com sabedoria, algo extraordinário acontece. Ao entrar nesse estado e plantar a pergunta "como eu consegui?", você cria uma ponte direta com o subconsciente. Você não está apenas desejando ou imaginando, está instruindo sua mente mais profunda a aceitar uma nova identidade. E o subconsciente, o motor invisível da sua realidade, começa a girar engrenagens que você não pode ver. Ideias, coincidências, intuições, oportunidades, encontros. Jacobo Greenberg afirmava que nesse estado, a mente rompe as correntes da percepção linear e se conecta ao campo neuronal, a matriz vibracional de onde a realidade emerge. Nesse campo, o que você sente importa mais do que o que você pensa. E o que você sente nesse momento determina o que viverá amanhã. Portanto, o estado hipnagógico não é apenas um tempo de descanso, é o laboratório onde você fabrica o amanhã. E, se plantar a pergunta certa com o sentimento certo, sua realidade será apenas a consequência natural da semente que escolheu cultivar antes de dormir. Existe algo ainda mais poderoso do que palavras, emoções sentidas com intensidade. Elas são a verdadeira linguagem da criação. Enquanto muitos acreditam que pensamentos sozinhos bastam para moldar a realidade, aqueles que entendem os mecanismos mais profundos do subconsciente sabem,
é o sentimento que determina o resultado. Agora preste atenção. Se até o momento você não conseguiu manifestar a realidade que deseja, isso significa que está na hora de ir além. Existe um manual chamado Seu Eu Superior, que ensina o passo a passo exato que qualquer pessoa precisa para manifestar conscientemente. Seja alcançar abundância financeira, viver um relacionamento amoroso saudável ou recuperar vitalidade e saúde. Esse manual é baseado nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios herméticos do Kybalion, o que o torna um guia completo para quem quer dominar o poder do sentimento e transformar a própria vida. Para garantir a sua cópia, basta clicar no link do primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo e começar ainda hoje a manifestar os seus desejos. Inclusive, Neville Goddard enfatizava repetidamente que a chave verdadeira da manifestação não é o desejo em si, mas o sentimento do desejo já realizado. E quando você se pergunta, como eu consegui? O que vem depois é o que realmente importa. Uma emoção sutil começa a emergir, algo entre surpresa, gratidão e aquela alegria suave que sentimos quando a vida nos presenteia com algo inesperado. Pense nisso. Você já recebeu uma notícia tão boa que o deixou sem palavras? Um elogio inesperado, uma resposta positiva, um momento mágico que parecia impossível? Nesse instante, o que você sentiu não foi um pensamento, mas uma emoção viva, real, quase sagrada. É exatamente esse estado emocional que a pergunta "como eu consegui" busca ativar. Ao se projetar mentalmente na cena em que seu maior desejo já aconteceu, você desperta a emoção de "isso já é real". E essa emoção, quando sentida de forma sincera, envia um sinal vibracional tão claro ao universo que a realidade não pode ignorá-lo. Pois, de acordo com as leis quânticas e os ensinamentos de Greenberg, o universo responde à frequência, não apenas à intenção. Muitas pessoas se frustram porque rezam, visualizam, afirmam, mas não sentem. Repetem frases como mantras vazios, esperando que palavras frias tragam transformação. Mas o subconsciente não responde a linhas memorizadas. Ele responde ao que você sente como verdade. É por isso que o estado de gratidão antecipada é tão poderoso. Quando você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, está dizendo à sua mente e ao campo vibracional: isso já é meu. E se já é seu, sua vibração se alinha a essa realidade. Então, o universo começa a espelhar isso nas suas experiências. A surpresa também é uma emoção-chave. O ato de se surpreender cria uma abertura emocional. Um momento em que a mente libera o controle e aceita o impossível como possível. Quando você sinceramente se pergunta, como eu consegui isso? Está evocando exatamente esse sentimento, a surpresa da vitória. E a parte mais incrível é que essas emoções podem ser reproduzidas. Você não precisa esperar que algo aconteça para sentir gratidão ou alegria. Pode invocar esses sentimentos agora, através da imaginação, e o subconsciente irá registrá-los como reais. Por isso, todas as noites, ao entrar nesse estado emocional antes de dormir, você não está apenas pensando sobre a sua nova realidade. Você está vivendo-a de dentro para fora. E quando isso acontece, é apenas uma questão de tempo, até que o mundo externo se dobre para refletir essa verdade interior. A maioria das pessoas acredita que a realidade é uma estrutura fixa, objetiva e sólida. Elas veem o mundo como algo externo, ao qual simplesmente reagem. Mas Jacobo Greenberg, um dos cientistas mais visionários do século XX, desafiou esse paradigma com uma proposta ousada. A realidade que você vive não é externa, mas projetada pela sua própria mente. Greenberg dedicou sua vida ao estudo da consciência, e após anos de pesquisa com xamãs, tradições antigas e modelos neurocientíficos, desenvolveu a teoria do campo neuronal.
Segundo ele, existe um campo invisível de informação, uma matriz vibracional que conecta tudo e todos. Sua percepção, seus pensamentos e suas emoções modulam esse campo, determinando como você vê, experiencia e atrai os acontecimentos da sua vida. Esse campo não responde ao esforço físico, mas às frequências mentais e emocionais. E mais importante, ele não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Para o campo neuronal, aquilo que você sente como verdadeiro é automaticamente interpretado como realidade. É aqui que os ensinamentos de Neville Goddard e Jacobo Greenberg se encontram. Quando você pergunta, como eu consegui? E essa pergunta está impregnada de emoção, gratidão e entrega. Você está transmitindo uma frequência que corresponde ao resultado desejado. O campo neuronal, então, reorganiza possibilidades, conectando pessoas, situações e decisões que fazem com que essa nova realidade comece a se manifestar. Greenberg também mostrou que a mente humana possui filtros inconscientes que moldam o que percebemos. Ele chamou isso de estrutura da percepção. Essa estrutura age como uma lente, e tudo o que você vive passa através dela. Se essa lente está programada com escassez, medo e limitação, então até mesmo oportunidades reais serão ignoradas. Não por falta de sorte, mas porque sua mente simplesmente não as reconhece. Mas, se por meio da repetição consciente de técnicas como o como eu consegui, você altera essa lente, sua percepção se expande. Você começa a enxergar o que antes era invisível, sente mais intuição, encontra sincronicidades e percebe que aquilo que parecia impossível está se desdobrando bem diante dos seus olhos. A grande revelação de Greenberg é que a realidade é plástica e mutável, mas apenas para aqueles que assumem o controle da própria consciência. Não é o mundo que molda sua mente, é sua mente que molda o mundo. Portanto, ao aplicar a pergunta de Neville Goddard no momento exato em que o subconsciente está mais receptivo, você não está apenas desejando algo. Você está se reconectando com o campo criativo da existência, transformando possibilidades em fatos e assumindo o seu verdadeiro papel, o de co-criador da sua própria realidade. Mas saber que algo é poderoso não basta. É preciso praticá-lo com intenção, precisão e consistência. A técnica revelada por Neville Goddard, a simples pergunta, como eu consegui, pode parecer sutil demais para gerar efeitos profundos. Mas quando aplicada corretamente, especialmente antes de dormir, torna-se uma ferramenta de reprogramação mental, capaz de redesenhar completamente a sua realidade. Aqui está o passo a passo prático para aplicar essa técnica todas as noites. Primeiro, escolha um único desejo. Antes de tudo, selecione um desejo específico que, se realizado, mudaria sua vida de forma significativa. Pode ser prosperidade financeira, um relacionamento amoroso, uma transformação na saúde ou um avanço na carreira. O que importa é que seja claro e específico. O subconsciente não responde bem à energia dispersa. Ele responde ao foco cristalino. Passo 2. Transforme o desejo em uma pergunta no passado. Agora converta esse desejo em uma pergunta já realizada, começando com como eu consegui. Exemplos: como eu consegui alcançar a liberdade financeira com tanta facilidade? Como eu consegui encontrar um relacionamento tão pleno e verdadeiro? Como eu consegui restaurar minha saúde tão rapidamente? Essa pergunta deve ser feita como se a conquista já tivesse acontecido. Você olha para trás com surpresa e gratidão. Passo 3. Entre em um estado de profundo relaxamento. Deite-se confortavelmente e deixe seu corpo relaxar por completo. Inspire profundamente e expire devagar. A ideia é acessar o estado hipnagógico, onde a mente consciente se dissolve e o subconsciente se abre. Esse é o solo fértil, onde a nova programação será plantada. Passo 4. Repita a pergunta levemente e com sentimento.
Com os olhos fechados, comece a repetir mentalmente a sua pergunta. Não com ansiedade, não esperando respostas lógicas. Apenas deixe-a flutuar na mente como um pensamento suave, quase como um devaneio. O segredo está na emoção anexada a ela. Sinta-se realmente surpreso, encantado, como se já fosse real. Passo 5. Visualize brevemente a realidade alcançada. Enquanto repete a pergunta, imagine cenas simples, mas impactantes, da vida que deseja viver. Veja sua conta bancária com saldo positivo. Sinta o toque de alguém que ama. Imagine-se sorrindo em plena saúde. Não force imagens elaboradas. Simplesmente evoque a sensação da realidade desejada. Passo 6. Permaneça nesse estado até adormecer. Aqui está o ponto de ouro. Adormeça com esse sentimento vivo no corpo. O subconsciente deve receber a mensagem sem interrupções da mente lógica. Quando você adormece nesse estado, está dizendo ao universo: esta é a minha verdade. Agora, repita isso por 7 noites consecutivas, como se fosse um ritual sagrado. E então observe. Talvez não no primeiro dia, mas logo os sinais aparecerão. Sincronicidades, ideias, encontros, oportunidades. Não porque você desejou, mas porque você se tornou isso. A prática, quando feita com sinceridade, não falha. Porque a realidade precisa responder à mente que já aceitou sua nova identidade. Existe um ponto de virada no caminho da manifestação, e ele não está na técnica, no tempo ou no esforço. Ele está na identidade que você assume. Enquanto você deseja algo a partir da falta, o universo entende que o que vibra é ausência. Mas quando você começa a viver como alguém que já conquistou, tudo muda. O caminho se reorganiza e o mundo começa a tratá-lo como a versão que você decidiu ser. Neville Goddard ensinava que o segredo não é desejar, é assumir o estado do desejo cumprido. E esse estado não é fantasia. É um novo modo de se comportar, pensar, sentir e agir. Você começa a andar, falar, respirar e decidir como se o que deseja já fizesse parte da sua realidade. Essa é a essência da cocriação. O mundo externo não inicia a mudança. Ele apenas responde à transformação interior. Imagine alguém que deseja ser milionário. Se essa pessoa age com medo de gastar, sente insegurança ao falar sobre dinheiro e reclama da escassez, ela ainda vibra como alguém que não é. Mas quando começa a cuidar com excelência do pouco que possui, estuda sobre prosperidade, carrega-se de confiança e gratidão, envia ao campo neuronal um sinal claro. Essa é a minha identidade agora. E o campo responde com eventos, pessoas, ideias e caminhos alinhados a essa nova vibração. Não é magia, é alinhamento. O mesmo se aplica ao amor, à saúde, à realização pessoal. A identidade que você carrega define os limites do que pode experienciar. É como um papel em uma peça de teatro. Se insiste em se ver como coadjuvante, nunca terá as falas do protagonista. Mas, se reivindica o papel principal, o roteiro muda, porque você mudou. E essa transformação de identidade não precisa esperar por grandes conquistas externas. Ela começa silenciosamente dentro de você. Você decide com intenção que já é, que já vive, que já conquistou. E essa decisão começa a moldar seus pensamentos, suas ações e sua postura. Você entra em ressonância com a vida que deseja. A pergunta "como eu consegui?" é um portal para essa identidade. Ao repeti-la, você não está apenas ativando o subconsciente, mas reforçando uma nova versão de si mesmo, aquela que já vive a vida que antes só existia nos sonhos. E quanto mais você repete esse padrão, mais natural ele se torna, até que chega o momento em que o mundo externo não tem escolha a não ser refletir a imagem que você sustenta dentro de si. Isso não se trata de esperar o futuro acontecer. Trata-se de incorporar o futuro no presente, de modo que o caminho se torne inevitável.
porque a verdadeira identidade não depende do que você vê, ela molda o que você vê. Você não está se tornando algo, está revelando aquilo que sempre foi. Agora que conhece a técnica, entende a ciência por trás dela e sente o poder que carrega, a decisão está em suas mãos. Nada mudará apenas com o conhecimento. A transformação real começa quando você aplica. Por isso, o desafio é praticar por 7 noites consecutivas, antes de dormir. Entre em um estado de relaxamento. Repita sua pergunta com emoção. Como eu consegui? E mergulhe na identidade de quem já vive essa realidade. Não espere se sentir pronto. Não espere que o mundo mude primeiro. Você muda por dentro e o mundo responde. Agora eu te convido a deixar sua frase completa nos comentários como uma declaração de fé e de abertura vibracional. Escreva: "Estou desperto", e complete com o seu desejo já realizado. Escreva nos comentários como se fosse verdade. Declare como alguém que já venceu. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa assumir uma nova identidade e transformar sua realidade. Lembre-se, o universo não responde ao esforço, ele responde à certeza. Você não precisa correr atrás da vida que quer. Precisa se tornar aquele que já a vive.